Fala, meu povo! Um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos tem sido a participação da Netflix nas principais premiações de cinema nos Estados Unidos, e isso não é um tema recente. No início de 2018, a Netflix tentou levar o filme Roma e outras produções originais do streaming para Cannes, um grande festival de cinema internacional, e ela não foi autorizada. A galera do festival não permitiu que a Netflix participasse porque ela não havia exibido esses filmes em grandes salas de cinema por pelo menos 2 semanas em algum lugar do mundo que é obrigatório ser exibido. França, por exemplo, Estados Unidos, enfim. Netflix só havia distribuído seus filmes originais na plataforma de streaming que é dela, então eles disseram que não é assim que funciona o rolê, é para ela ter bom senso e seguir a regra do festival. Novamente, no fim do ano, a Netflix levou Roma para as salas do cinema por 2 semanas, como muito bem manda o figurino, e conseguiu se cadastrar para todas as premiações de janeiro de 2019, inclusive o Oscar. E ela simplesmente arrebentou todas as previsões de vitória, e Alfonso Cuarón, com o seu filme Roma, conseguiu levar praticamente 100% dos filmes de filme estrangeiro em todas as premiações. E a atriz Yalitza, ele como diretor, foram indicados para as categorias principais de todos os prêmios, inclusive no Oscar, e obviamente ele conseguiu várias estatuetas, colecionando vitórias para ele e para a Netflix, que começou então 2018 mega renegada na indústria do cinema e terminou o início de 2019 com louros e flores e fogos e aplausos e tudo mais. Só que alguns dias depois que o Oscar passou e que Alfonso Cuarón estava na sua varanda maravilhosa do México bebendo com Guillermo del Toro, comemorando suas vitórias maravilhosas, vem Steven Spielberg, nosso diretor apaixonante de Jogador Número 1, Indiana Jones, ET e um monte de coisa que a gente ama, a gente enaltece Spielberg sempre. Ele é nosso queridinho do cinema e a gente achava que ele não ia se meter nessa treta. Só que como porta-voz dos diretores conservadores de Hollywood, Spielberg quebrou um silêncio que a gente nem estava prestando atenção, a gente nem sabia que existia, e ele veio a público comentar as vitórias de Cuarón e, obviamente, comentar a participação da Netflix em todas as premiações. E foi aí que uma nova treta se iniciou. Spielberg falou publicamente que ele é contra a participação da Netflix nesses festivais, principalmente porque a Netflix não produz filmes para cinema. Ela produz filme numa qualidade para você assistir na sua casa, no seu sofá, numa televisão, com uma qualidade de imagem e de produção e de efeitos bem inferior ao que se é feito no cinema. Até esse ponto eu achei que ele estava certo, porque ele defendia inclusive que filmes para streaming devem ser feitos para streaming e filmes para o cinema devem ser feitos para o cinema, e a gente precisa entender que são 2 formatos diferenciados de construção de narrativa e, obviamente, com orçamentos muito diferentes também. E ele disse, na verdade ele estava fazendo um apelo a todos os seus amigos diretores para que todo mundo continuasse produzindo filmes para o cinema e não caíssem na acomodação de preparar filmes mais baratos, mais simples e menos produzidos só porque eles estariam sendo feitos para televisão. Lembrando que isso não é uma novidade na indústria do cinema. Hollywood sempre existiu com grandes monstros e grandes explosões, enquanto o filme homemade, que era o filme feito para televisão, dos canais de televisão, sempre foram feitos com menor orçamento, com diretores menos conceituados, com atores e atrizes em início de carreira, para que rolasse meio que um esquenta, como se fosse um estágio ou uma residência, para um dia essa galera, obviamente, chegar às grandes produções do cinema. Nosso Cuarón, nosso amado Cuarón, invicto nas premiações de 2019, óbvio, não poderia ficar calado com essa declaração de Spielberg, porque logo depois que ele falou isso, e eu concordei, menino Spielberg, ele falou uma outra coisa que mexeu um pouquinho os brios de quem tá trabalhando com os streamings e para quem tá aplaudindo as produções de streaming. O Spielberg falou que ele tá fazendo um projeto junto com outros diretores para levar à Academia de Cinema
à Academia do Oscar e, obviamente, aos críticos e responsáveis por outras premiações, para que não sejam aceitas produções feitas para streaming, da mesma forma que não são aceitas produções feitas para televisão. Quando um filme é lançado num canal gigantesco lá nos Estados Unidos, mas na televisão e não vai ao cinema, esse filme não pode se inscrever em grandes premiações como o Oscar. Então ele acha que seria de bom tom que os filmes de streaming também não fossem levados para premiação. Nesse ponto, Spielberg mexeu comigo e com o meu Cuarón, que foi lindo, pleno, divo e vitorioso, cheio de troféu, se pronunciar sobre as declarações de menino conservador Spielberg. E ele falou o seguinte: estou acostumado com esse preconceitinho bobo. Estou acostumado com esse mimimi todo. Sabe por quê? Porque eu sou um cara estrangeiro. Eu sou um diretor mexicano que consegui, com muita garra, muita força e muita dedicação, conquistar espaço no glamouroso cinema de Hollywood. Meu amigo Guillermo del Toro também conseguiu conquistar espaço com a unha dele, fazendo buracos, cavando lugares lá por dentro de Hollywood para conquistar sucesso. Só que isso não é a maioria. E todos os diretores, amigos de Cuarón, quando souberam que ele ia fazer um filme para Netflix, literalmente procuraram por ele e falaram: "Você tá louco?" E ele disse que a resposta dele na época é: "Eu bati na porta de todos os grandes estúdios de Hollywood com o meu projeto de Roma e todos me disseram não. Eu sou um grande diretor conceituado em Hollywood e absolutamente 100% dos grandes estúdios falaram: filme preto e branco, cult, sobre uma história pessoal mexicana, não quero fazer." Todos os estúdios disseram não para Cuarón, menos a Netflix, que abraçou a causa do projeto, acreditou no projeto dele e levou para o catálogo e para algumas salas de cinema, acreditando no potencial da história de Roma e da produção de Alfonso Cuarón. E por causa disso, ele chegou nas premiações e ele chegou à casa de milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo o ponto defendido por Cuarón. Não tem como um filme conhecido como cult, uma história conhecida como meio que diferentona, que não é uma grande produção explosiva de Hollywood, chegar a grandes salas do cinema por muitas semanas. Se você for no cinema da sua cidade, independente da sua cidade, pequena, média ou grande, você vai perceber que os filmes que ficam em cartaz 2 ou 3 meses são grandes blockbusters da Marvel, da DC, da Disney, Star Wars, os grandes filmes que estouram a bilheteria e levam legiões de fãs para o cinema. Dá uma olhada em quanto tempo fica comédias românticas, filmes estrangeiros. No cinema da sua cidade, passa algum filme estrangeiro que concorre às premiações do Oscar? Provavelmente não, porque são filmes que sofrem preconceito natural da própria indústria cinematográfica. E esse foi o grande discurso de Cuarón. Se os produtores, se as produtoras, se os estúdios abrissem as portas com igual semelhança entre os grandes filmes feitos com Chris Evans, Chris Hemsworth, que até perdido aqui nos sobrenomes de Chris. Todos os Chris, Pratt, todo mundo que fica protagonizando esses grandes filmes, se eles valorizassem todos esses atores gigantescos da indústria do cinema, como não valorizam, como deixam de valorizar os outros atores, os menores, em início de carreira, se houvesse uma igualdade de espaço entre filmes cults, filmes blockbusters, grandes atores e pequenos atores, ele não precisaria passar pelo constrangimento que ele está tendo que passar agora para justificar a sua vitória no Oscar. Roma foi um filme que emocionou pessoas no mundo inteiro por conta da delicadeza de narrativa. A Netflix não faz mágica, ela não abre portas magicamente. Ela não foi lá na indústria, lá na academia do Oscar e bateu na porta deles e falou: por favor, me dá o prêmio. Não foi isso que aconteceu. Pessoas da indústria do cinema votaram em Roma e deram um prêmio para Roma em todas as premiações, em todas as categorias que eles participaram. É um sucesso digno da qualidade do produto que o Cuarón entregou. Enfim, o discurso do Cuarón é:
Se todo mundo abrisse portas para todo mundo, essa briga não existiria. E o discurso do Spielberg é: cinema é uma experiência incontestável e não pode ser comparada à experiência de assistir um filme na sala da sua casa. Tem filmes que são feitos para o cinema e que precisam ser assistidos no cinema. Concordo com o Spielberg, mas eu também concordo com o Cuarón, quando ele fala que a indústria, por um todo, é muito preconceituosa e é muito nichada, que as salas de cinema precisam vender ingresso e por isso elas não deixam Roma várias semanas em cartaz. Elas deixam Capitã Marvel, Guerra Infinita, Homem-Aranha no Aranhaverso e diversos outros filmes que abrem portas para as legiões de fãs. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que tá certo nessa treta? Você acha que estamos mudando a estrutura cinematográfica? A indústria do cinema está sofrendo uma pequena evolução e, por isso, muitas discussões ainda vão acontecer ao longo de 2019? Você acha que a categoria filme popular dentro do Oscar nicha mais ainda os blockbusters para abrir espaço aqui na categoria de principal filme do ano para outros filmes que não conseguem chegar lá e bater com os milionários do cinema? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Quem vai ganhar essa guerra? Mentira, não tem guerra nenhuma não. Calma, tá tudo bem. Eu só quis fazer uma treta. Mentira. Quem vai ganhar essa guerra? O Spielberg ou o Cuarón, na sua opinião? Comenta aí que eu quero saber de que lado você tá nessa história. Beijo e até a próxima. Tchau. Não vou terminar. Não? Não. Por quê? Porque falta uma frase nesse vídeo, Cris. Não mexa com meu Cuarón. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh.